Para avaliar o endométrio no momento da transferência embrionária, ver a espessura, se tem aquele aspecto trilaminar. Mas para se saber se aquele endométrio tem todas as qualidades adequadas para a implantação embrionária, eu faço histeroscopia, biópsia embrionária, faço estudo imunohistoquímico bem ampliado, vejo todos os detalhes, para ver se o endométrio citotóxico, hiperreativo, hipoativo, vejo a microbiota endometrial, se existe um desequilíbrio da flora natural que pode atrapalhar também. São as coisas importantes, e ver a anatomia interna, se tem um pólipozinho que não foi visto antes, uma sinéquia. Eu vejo todos os detalhes fundamentais. Quando tem qualquer coisa de endométrio, se eu estiver esquecendo de alguma coisa agora, pode ser. Eu acho que não. Mas tudo que se refere a melhorar a qualidade do endométrio para melhorar a implantação, eu incluo. Eu não me lembro de nenhuma outra no momento não, mas acho que está completo. Essa pergunta foi bem contundente. Se realmente a suplementação, a alimentação e a acupuntura pode melhorar a qualidade dos óvulos, pode melhorar. A alimentação, é claro que eu acho que não precisa ser aquilo tão rigoroso, não pode comer nada que seja fora daquilo que é recomendado pelo nutricionista, mas é bom ter um bom equilíbrio. Suplementação ajuda bastante tomando os 2 meses antes. Eu gosto de tomar de recomendar a K10, a nicotinamida mononucleotídeo. A acupuntura, eu não sou tão fã para essa situação, mas tem protocolos combinados junto àqueles hormônios tradicionais que podem ajudar a melhorar. Eu já comentei, uso o hormônio do crescimento, uso o hormônio do crescimento antecipado um mês antes. Hoje em dia tem até a minofilina, que também pode ajudar a melhorar a circulação e produzir óvulos de melhor qualidade e outros detalhes. É possível melhorar. SAF, para quem não sabe, é síndrome antifosfolípide, que atrapalha a implantação embrionária e é causa de aborto. E o PAI 4G ou 4G 5G é uma trombofilia leve que também pode atrapalhar a implantação embrionária. Nesse caso, sempre usado é enoxaparina, que pode variar a dose de 40 a 60 miligramas, dependendo do grau, como é que é a sua constituição física, e também muitas vezes a gente faz o anti-XA para ajustar a dose durante o processo da gravidez, desde o começo, quando for fazer a transferência embrionária. Então, existem alguns outros critérios que são adicionados, como até o próprio Reuquinol, em algumas situações nós usamos também, e alguns detalhes que são ajustados para cada paciente. Mas a enoxaparina é evidente, eu dou aspirina também em dose baixa e concomitante, que ajuda a melhorar ainda mais os resultados, e mais alguma coisa que vai ser de acordo. Prograf, que é a medicação Tracolimos, é usada em reprodução assistida para tratamentos imunológicos. E se a pergunta é seguro? A resposta é sim, é seguro. É uma dose mais baixa do que é utilizada para a rejeição de órgãos, porque o Prograf é indicado principalmente para quem vai fazer transplante de órgãos para evitar a rejeição. E na reprodução é para evitar a rejeição do embrião e melhorar a chance de implantação em situações específicas, através de uma avaliação bem feita se existe uma causa imunológica. É seguro e deve ser usado quando houver indicação em doenças imunológicas que possam atrapalhar a implantação embrionária. Quanto tempo demora um tratamento desde o começo da primeira consulta até a transferência embrionária? Depende de algumas situações que vão estar muito nas suas mãos. Depende da sua velocidade que você vai dar para realizar os exames. E do seu marido também, que muitas vezes é o homem que atrasa um pouco porque não faz todos os exames que tem que fazer de imediato. Eu poderia dizer para você que um prazo médio até a transferência pode ser 1 mês e meio, 2, se não tiver nenhum problema de adenomiose, endometrite e outras coisas que tem que tratar. Porque muitas vezes eu consigo o embrião, congelo o embrião, mas aí tem que tratar adenomiose, desbiose do endométrio, endometrite, aí demora um pouco mais e pode chegar até uns 4 meses, dependendo de cada situação. Média, 2 meses a 4 meses, no máximo 5, dependendo das patologias que você pode ter. Aliás, quanto a essa pergunta, sendo mais claro ainda, você tem que fazer uma fertilização e ter um número de embriões para uma primeira gestação e ter embriões congelados
para uma próxima gestação. Isso é, se você pretende ter mais do que um filho, que eu não sei se você já tem algum filho ou não, talvez você já tenha um ou dois filhos, queira só mais um. Mas se você não tem nenhum filho, eu sempre faço aquele comentário que filho único ninguém merece, então é bom você ter embriões para essa primeira gravidez e também para uma próxima. Meta, 3 blastocistos. Seria o que eu recomendaria para você, sem saber outros detalhes da sua vida que você não me contou nada. Mas eu sempre falo desses detalhes para o paciente. Planejamento familiar. Quantos filhos você quer ter? E aí eu faço uma conta de trás para frente para fazer um planejamento para ela. Tudo isso está envolvido em uma consulta. Planejamento familiar sempre. Você me faz uma pergunta direta, a minha resposta vai ser direta. Se o seu antimileriano é 0,38, você acha que é muito baixa? É muito baixa. É baixa. É uma pergunta simples. Você perguntou porque a expectativa do número de óvulos numa estimulação ovariana para você vão ser 3 ou 4 óvulos. Então isso tudo é um detalhe, está com baixa reserva. E aí você tem que tomar providências objetivas para ter o seu planejamento familiar cumprido. Se você já congela óvulos, embriões para essa primeira gestação, para a próxima, porque a sua menopausa não vai ser uma idade muito avançada, mais ou menos isso, nem sei quantos anos você tem, mas precisa ser cautelosa. Se você quer ter um número de filhos mais do que 1 ou 2, tem que ir rápido, mas é baixo. Eu considero que hoje em dia não existe mais dúvidas que o Embrioglu melhora as taxas de implantação. Eu praticamente indico para todas as minhas pacientes e eu particularmente me considero bem satisfeito com os resultados. Eu acho extremamente interessante e todas as pacientes devem dar o Embrioglu. Eu não acho um artigo de luxo, algo sofisticado. Eu considero que é algo que é já constatado. Tanto é verdade que a Sociedade Europeia de Reprodução Humana já recomenda o uso do Embrioglu como rotina. Eu não sei por que se vacila quanto a isso. Eu mesmo não concordo muito quando se cobra um valor adicional pelo Embrioglu, que eu acho que deve ser incorporado como rotina. Ele é mais caro, é bem mais caro. Mas paciência, cobra mais caro e incorpora, porque, na minha opinião, ele realmente é melhor. Eu uso com frequência a hidroxicloroquina em muitas situações. Quando tem alguns fatores imunológicos específicos que eu recomendo, para pacientes que vão estimular a ovulação e têm endometriose, eu dou previamente também a hidroxicloroquina, porque diminui aquela doença inflamatória e ajuda a melhorar a qualidade dos óvulos. Tem as indicações precisas, mas se você perguntar para mim se eu uso, sim. Naquelas recomendações específicas, sim. Quando eu vejo as citocinas, por exemplo, eu uso. Eu acho bastante interessante, porque ele é um anti-inflamatório, tem muita relação com fatores imunológicos. Essa é uma pergunta que tem uma pegada capciosa. Você tem 34 anos, tem 5 blastocistos, 4 de excelente qualidade, um que tem a letrinha C5CB, e fez biópsia embrionária aos 34 anos, algo questionável. Se você fez biópsia aos 34 anos, que não é uma recomendação habitual, a não ser que você tenha um outro motivo para indicar a biópsia para você, a sua chance de ter pelo menos 2 ou 3 embriões euploides eu acho bastante razoável, mas pode ter as decepções também. Podem ser todos euploides, mas pode ser até 1 ou 2, ou nenhum até. Agora, se você fez biópsia embrionária e tem alguma outra doença em conjunto que justifique essa biópsia nessa idade, aí a chance é menor. Então, eu não tenho um critério lógico, mas embriões euploides nessa faixa etária, pelo menos 3, 2, por aí sim deve ter. Essa pergunta é importantíssima. Quando parar o Mounjaro para a transferência embrionária? No mínimo 6 semanas, 6 a 8 semanas é o ideal, 8 perfeito, mas 6 também está bom, dependendo do critério do seu médico. Por enquanto, porque essas coisas mudam tanto, mas a verdade para hoje, para a transferência embrionária, 6, 8 semanas de preferência, é mais seguro, tá bom? Pois é, amanhã será um grande dia, mas para mim também vai ser um grande dia, porque é um procedimento tão importante, tem um significado tão grande, que quando estou nesse momento, a minha concentração é total.
Eu ajo com concentração, determinação e com muita fé que tudo vai ser maravilhoso e farei da melhor maneira possível, porque eu sei qual o significado. E para você eu desejo que durma cedo, tenha um ótimo sono, lindos sonhos, que amanhã será um dia muito importante. Mais uma vez estarei atento, concentrado para que tudo dê certo. Boa noite e até amanhã. Durma cedo, isso é muito importante. Sono é muito importante. Eu falo sempre isso, mas é pura verdade. Um beijo para você. Essa pergunta é fácil, é para relaxar. Você tem 2 embriões. O grau de expansão 5 é maior e é melhor que 4. E as 2 letrinhas são iguais. Portanto, qual é o melhor embrião? O 5BB, porque ele é um pouco mais expandido. As células internas estão iguais e as células da camada externa também estão iguais. Portanto, o escolhido por mim é o 5BB. Mas se você usasse a inteligência artificial, poderia modificar. É esse o detalhe da inteligência artificial. Ele pode mudar o ranking de acordo com alguns critérios da inteligência artificial. Mas são todos 2 embriões excelentes. Mas se é para escolher pela morfologia, o 5BB e pela inteligência artificial, eu não sei, porque não tenho os dados necessários. Eu gostei da sua pergunta porque é um momento de as pessoas entenderem qual é todo o significado do antimileriano. Ele mostra, em primeiro lugar, a sua reserva ovariana. Seria quanto está cheio o tanque de gasolina do carro, se tem poucos ovos. Segunda coisa, ele dá a expectativa do número de ovos que deve ser coletado numa reprodução assistida. Terceira possibilidade, dá também uma expectativa de quando deve chegar a sua menopausa. Quantos anos depois deverá chegar a sua menopausa? Tudo isso no resultado do seu hormônio antimileriano. E no caso da fertilização, a minha expectativa isolada pelo seu antimileriano seria 3 a 5 óvulos, mas tem uma variação de onda folicular. Eu não sei quantos óvulos você tinha nos primeiros dias de folículos antrais. Às vezes, dependendo da idade, a resposta não pode ser aquela mais adequada que nós gostaríamos que fosse. Se eu acredito no protocolo de Paulus para a transferência embrionária, o protocolo de Paulus é uma medicina milenar, que é a medicina chinesa, e uso como complemento à transferência embrionária. Não é a coisa mais importante para mim, mas eu gosto desse complemento. Afinal de contas, uma medicina milenar merece respeito e eu coloco como uma alternativa interessante. E tem no consultório o Renan, que é acupunturista, e ele faz logo na hora de fazer a transferência. É uma possibilidade interessante, não é a coisa mais importante, mas é um complemento. Se você me pergunta se eu acredito, como complemento, eu acredito. Não sou contra, eu não dispenso. Tem pacientes que adoram a acupuntura, elas relaxam, ficam mais tranquilas. Faça, não é que ele vai definir, mas ele pode ajudar porque pode dar uma paz de espírito, tranquilidade, fazer bem emocionalmente. É uma medicina. Quando a pessoa tem 2 embriões e temos que decidir por um deles para a transferência, nós avaliamos alguns critérios morfocinéticos, que é o número de células, fragmentação, grau de expansão, e vemos qual que tem a maior chance. E hoje em dia estamos acrescentando fatores da inteligência artificial, que pode dar alguns detalhes que dá uma caracterização daquele que realmente tenha mais chance. E aí vem um detalhe interessante. A inteligência artificial, ela não exclui o embrião, ela pode mudar o ranking. Aquele embrião que parece ser o melhor pela sua morfologia, expansão, células, nem sempre ele é o melhor para a inteligência artificial. Então, qual será escolhido? Aquele que tiver a maior chance. Qual será? O primeiro critério é a sua morfologia. E o segundo, pela inteligência artificial. É assim que nós fazemos, cada vez mais usando a inteligência artificial. Esse comentário me faz sentir muito bem. Nós fizemos sua cirurgia na quarta-feira, você me agradece pelo meu cuidado, que não é nada especial, é um cuidado natural, que faz parte de uma rotina, cuidar não só eu, como também toda a equipe. E a Andressa, até vou colocar esse link para ela aqui, porque ela fica muito feliz quando vê isso. Vou colocar direto para ela. E eu fico muito feliz de estar me agradecendo por uma coisa que é um hábito, e você está muito bem, é muito bom. A gente opera para todo mundo ficar bem. Nós fizemos 4 cirurgias dessa quarta-feira e todo mundo se recuperando muito bem.
mas eu fico muito feliz em você me agradecendo por uma coisa que nada é a mais do que o meu próprio trabalho, e cuidar bem das pacientes não é algo forçado, é um hábito que todos nós temos. E eu fico muito feliz e estou linkando para a Andresa para ela ficar também feliz. Esse comentário é perfeito. Quando nós fazemos algumas recomendações para receptoras na escolha da doadora, sempre avaliamos para que seja tudo muito perfeito. A parte fenotípica, que é a aparência dela, tipo de sangue, todos os detalhes. Agora, se for feito um exame de DNA, aí vai dar para comprovar que não é a mãe. É claro que é uma situação extrema, mas você perguntou, se essa criança precisar de algum exame do DNA para comprovar a maternidade, aí não vai haver sintonia com o seu DNA. A epigenética não muda o DNA, muda a maneira que ele se manifesta na pessoa, tornando a aparência muito semelhante à mãe. Mas é a manifestação do DNA que se adapta à mãe que gerou. Mas o DNA, a sua intimidade, vai comprovar que não é a mãe biológica. A sua pergunta, você escreveu a palavra 20B. 20B é uma marca, praticamente uma marca de probiótico. Então você quer saber se existe alguma comprovação de tratamento de endometrite com probiótico. Ajuda. Não é que trata, ela pode reequilibrar a flora do endométrio e melhorar a cura da endometrite. Eu não costumo usar esses probióticos já prontos. 20B tem vários probióticos, mas eu sempre colho o exame, vejo a microbiota e é dado uma receita de probióticos e prebióticos, além de uma alimentação específica para aquela desbiose, para aquela alteração. Então, comprovação, não, mas ela reequilibra, porque os probióticos são importantes para a saúde intestinal e outras coisas também. Pessoas quando estão com uma infecção intestinal, esses remédios que se tomam, todos são probióticos. E para comentar mais um detalhe, a genética é tão rápida a mudança, e de uns meses para cá surgiu uma outra alteração importante, que é a aneuploidia segmentar. É quando é uma aneuploidia parcial, que não é o cromossomo inteiro que está alterado, é um pedacinho do cromossomo que está alterado. E aí vem o questionamento, transfere ou não transfere? Ficou complicado isso. Hoje em dia, quase todos os casos, ainda mais esses que são intermediários, eu mando consulta, aí fica obrigatória um geneticista. E já teve casos que com a aneuploidia segmentar foi feita a rebiópsia e o embrião era normal. E muitas vezes ele indica direto. Eu vou colocar aqui o artigo que eu escrevi baseado no congresso, também mais um artigo explicando o que é a aneuploidia segmentar. Isso é uma coisa super nova, viu? Escrevi há uma semana, nem de direito, talvez tenha alguns erros aqui. Essa pergunta é extremamente interessante. Em primeiro lugar, não é todo mundo que sabe o que é o embrião mosaico. O mosaico é quando na avaliação genética do embrião, parte das células estão alteradas. Se for uma parte menor que 50%, chamamos de mosaico de baixo grau. Se for mais do que 50%, mosaico de alto grau. De um modo geral, mosaico de baixo grau, isso é, com menos de 50% das células alteradas, existe uma tendência maior de fazer a transferência e ficar grávida e ter um embrião de ótima qualidade e um bebê saudável. E ainda mais se é um cromossomo menor do que o 12, há uma tendência também a recomendar essa transferência embrionária. Entretanto, eu acho recomendável, mas é necessário uma avaliação do geneticista para ver se realmente existe algum outro perigo que eu desconheço porque não sou um especialista em genética. Eu acho que é bem-vinda a possível transferência, mas consulte um geneticista. Já estou colocando aqui o link para o programa Baby Bag, que dá todas as orientações para esses pacientes que vêm de outras cidades, outros estados, até de outros países também, que elas querem algumas recomendações e como é que pode se conectar. E até da agência de viagem, que nós fazemos uma parceria. Parceria assim, eu indico eles porque já estão acostumados a saber aquilo que precisa. Mas é uma coisa diretamente com eles, não tenho nada a ver com isso diretamente. Mas estou colocando o link aqui do programa Baby Bag para vocês saberem como é que funciona, que é uma preocupação que nós temos, porque hoje em dia metade das pacientes que eu atendo vem de outros estados, outras cidades e outros países. Hoje em dia
É assim que funciona. Estamos sempre prontos para oferecer o melhor que nós pudermos. Estou colocando aqui o artigo que eu escrevi, que vai virar um e-book. Aliás, já está pronto. Eu só não gostei da capa de um detalhe, eu pedi para ele modificar. Mas o artigo fala direitinho. Aqui no e-book eu ponho algumas ilustrações. Eu ponho uma parte sobre Baby Bag, que eu dou referência de todos os hotéis, Airbnb, flats ao redor do consultório para facilitar. Aliás, uma vez uma paciente que veio da China, ela perguntou se poderíamos arrumar motorista para ela. Eu falei, claro que eu arrumo motorista, tradutor. Não sou eu. Tem uma agência de viagem acoplada, associada a nós. Eles arrumam tudo, é só pagar. Hoje em dia é fácil. Mas eu arrumei motorista, fui buscar no aeroporto, tradutor, tudo isso. Então, tudo isso está nesse e-book. E aqui está disfarçado, não está muito bom. Mas está aqui o artigo, está para você ler, ver que tem todos esses cuidados. E se for voltar de ônibus, pega aquele ônibus leito, né? O ônibus cama, 9 horas tem que ser ônibus cama. Não tem outro jeito, é muito difícil, mas pode. Nós estamos bem acostumados com pacientes de outras cidades, de qualquer localidade do Brasil. As recomendações dependem um pouco da distância. Normalmente o tempo de permanência em São Paulo para a coleta dos óvulos são 3 a 5 dias. E aí, no caso, eu aproveito para fazer alguns exames que não são possíveis de fazer na cidade dela, são os exames mais sofisticados, como parte imunológica, por exemplo, e dependendo da distância, ela pode só dormir aqui, embora no dia seguinte de ônibus, como você falou, e se for o caso muito longe, 2 dias, eventualmente 3. E a gente aguarda todos os exames ficarem prontos para a transferência embrionária. E aí ela volta para cá, depois de uns 2 meses de preparo do útero, e fazemos a transferência em mais 2 ou 3 dias, dependendo da distância que é a sua cidade. Às vezes pode ir embora no dia seguinte, então eu não sei os detalhes. Mas aí vou mandar para você, não vou mandar o e-book que está quase pronto, mas vou mandar um texto. Você quer saber quais as minhas principais recomendações para após a transferência embrionária? Eu vou colocar aqui para você o quadrinho que eu dou para as minhas pacientes, as minhas recomendações, eu vou deixar aqui para você. Eu vou ver se eu ponho em anexo, mas tem que ser bem grande, porque o quadrinho tem 10 recomendações. Eu vou ver como é que eu consigo colar para você aqui. Se não for nesse vídeo, eu vou fazer no próximo, eu vou anexar uma foto, com ele bem grandão assim para todo mundo ver, tá bom? Essa pergunta é fácil. Você tem 41 anos, um hormônio antimileriano de 0,06, fez uma estimulação e teve 0 óvulos. Qual o melhor caminho para você? Ovo-doação. Hoje mesmo fiz 2 coletas de ovos. As 2 tiveram só 3 ovos. Mas uma delas, eu lembro, tem um antimileriano 0,08 e teve 3 óvulos. Eu não sei qual vai ser o desfecho. Mas aqui a sua chance aos 41 anos é muito pequenininha. Impossível não, porque Deus está no comando de tudo. Mas se você quer o melhor caminho, é ovo-doação. Porque você vai ter que ter óvulo, alcançar blastocisto, é indicador que a análise genética do embrião não é fácil. Eu tenho tanta certeza que para você esse é o melhor caminho. Você pode tentar, aí vai depender do seu fôlego emocional, seu fôlego financeiro. Se você tiver uma condição financeira que te autoriza a fazer várias repetições, vai em frente. Mas a chance não é fácil esperar esses dias para o beta-HCG, não passa nunca. E quanto mais próximo vai chegando o dia, pior fica, os dias ficam mais longos. Não é fácil. Apoio psicológico, não sei se essas coisas adiantam, porque é aquela ansiedade enorme. Não é fácil, procure se distrair com outras coisas, porque tem que esperar aqueles dias com muita fé. Reze, seja lá qual for a sua religião, reze para que tudo dê certo. Muita fé, se Deus quiser, tudo vai dar certo, mas não é fácil. Não é. Um comentário que eu fiz essa semana sobre o guideline, um guia de orientações para o médico para mulheres que têm abortos de repetição, abortaram 2 vezes. E nesse guia fala que a mulher que tem 2 abortos deve fazer o exame de fragmentação do DNA do sêmen. Eu comentei, precisa esperar 2 abortos para fazer uma pesquisa tão simples? Então, não é para esperar as coisas acontecerem, não é para esperar as coisas falharem, é para ir direto ao ponto. Eu sempre falo em verso e prosa. Eu não faço tentativa, eu faço para dar certo de primeira, porque a dor, a frustração, a despesa financeira é tão grande. Você fez 3 transferências, quanto você já gastou e quanto você já sofreu. Se faltar qualquer exame, faça, porque pode ser a chave
para o sucesso do seu tratamento. Alguns vão contestar, não tem evidência. A fragmentação também não tinha evidência e agora já começa. Veja que interessante a velocidade que caminha a medicina. Não deixe para depois o momento. Você é uma paciente jovem, tem 33 anos, fez 3 techs, não engravidou e comenta exames ok. Eu pergunto quais os exames. E precisa ser muito cauteloso quando você fala os exames. São tantos detalhes. Eu acabei de falar da microbiota endometrial, microbiota seminal, que é uma coisa nova. Ver se foi feita estereoscopia, se tem algum fator imunológico do endométrio. Apareceu nesse congresso mais um fator imunológico que pode ser interessante. Então, se você pesquisou, está ok, eu não sei o que, mas continuo insistindo, e porque às vezes são esses detalhes podem fazer diferença. Existem aqueles médicos vigilantes da medicina baseada em evidências. Não tem evidência, mas tem tanta coisa que não tinha evidência e agora tem, e o tempo perdido que passou, e agora você passou o tempo, poderia ter engravidado. Um exemplo é a fragmentação do DNA do sêmen, que agora faz parte da pesquisa. Você tem um beta-HCG de 55 em D9, me pergunta se tem chance, porque o ideal é um beta-HCG superior a 100. É verdade, mas eu tenho um beta-HCG de 150 e 200, que acabou indo para frente. Mas tem um beta-HCG de 11, que foi dobrando, e foi para frente. Eu tenho outros beta-HCG baixos de 20, 30, que foi dobrando. Então, tenha fé. É claro, de 100 para cima tem uma chance maior, mas o seu caso também tem chance. E não fique valorizando tanto esses detalhes, porque nós frequentemente nos surpreendemos. Posso falar por mim, eu frequentemente me surpreendo. Aliás, nem me surpreendo mais. Eu sou extremamente acostumado a casos que não vai dar certo e dá tudo certo no final. Tenha fé, acredite. E eu vou colocar aqui em anexo o link para o e-book que eu escrevi sobre microbiota endometrial, que você vai avaliar todo o conjunto de bactérias do interior do útero e ver se tem alguma disbiose, isso é uma prevalência de bactérias do mal, não as bactérias do bem, que são os lactobacilos. Então eu vou colocar isso daqui. Tem mais uma coisa nova, viu? Mais uma coisa nova importante, que é a microbiota seminal do sêmen, que pode ser causa de fragmentação do DNA do sêmen e também pode ser responsável por uma endometrite. Então ele pede os dois. De preferência, microbiota endometrial. E se der, microbiota do sêmen também. Eu vou colocar o link do e-book aqui de microbiota endometrial. Endometrite crônica, que é a inflamação do endométrio, é alvo de muitos debates. Qual o melhor diagnóstico? Os plasmócitos ou aquela visão do endométrio avermelhado pela estereoscopia? Sempre existem conflitos de ideias, mas o melhor conceito ainda é o número de plasmócitos. Qual a origem? Não é muito preciso, mas é uma inflamação. E algo pode estar inflamando aquele endométrio e pode ser uma causa de falha de implantação. Mas o tratamento é como antibiótico. E se não resolver de primeira, você repete o tratamento. Aí tem várias associações de antibióticos com corticoide. Eu em casos mais avançados que não tem resultado com o antibiótico, eu faço aquela ressecção mecânica do endométrio. Tem várias estratégias, mas não tem uma bactéria específica. Mas eu costumo acrescentar a microbiota endometrial, isso é um detalhe importantíssimo. Eu acrescento esse exame para avaliar quais as bactérias. Portanto, se o exame CrossMet for negativo, que é o que acontece para quase todas as pessoas, está indicada essa vacina em 2 ou 3 doses para que ele vire positivo. E é esse o problema, é o motivo pelo qual ele foi proibido, porque ficou uma rotina para todo mundo. Mas é uma possibilidade que hoje em dia não se comenta mais. Mas o Manuel Sarna, vou deixar até o link dele aqui em Salvador, ele tem essa autorização experimental, ele tem as considerações dele, mas a sua pergunta é, se for negativo é porque você não tem os anticorpos, então você não tem esse facilitador, não tem esse passaporte para o embrião implantar. Faz a vacina com linfócitos paterno, 3 doses depois deve virar, caso contrário ele faz mais 1 ou 2 doses, e aí o passaporte para o embrião implantar já está adquirido. Nossa, há muito tempo eu não vi essa pergunta sobre CrossMatch. CrossMatch é uma reação cruzada que se faz com o sangue do homem
para tratamentos imunológicos de fertilidade, em que se avalia se há uma resposta imunológica facilitadora da implantação. Se der negativo, quer dizer que essa reação não existiu, então existe uma dificuldade e é feito uma vacina, entre aspas, com linfócitos paternos que são injetados em 2 ou 3 doses até que essa reação imunológica apareça e favoreça a implantação embrionária. Há muitos anos atrás era muito comum de se fazer, mas depois de um tempo foi proibida, sendo o único lugar que é permitido em Salvador, com a clínica do Manuel Sarno, que eu conheço muito bem. E então, se for negativo, se você acreditar nesse exame, significa que você não tem essa reação imunológica e não é